Rodrigo, você já vai ter a palavra em um segundo. Olha, Ok. transmitindo, já está ao vivo. Obrigado, Bispo. Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindo à terceira noite da nossa Semana Teológica, que dá início ao ano letivo do nosso Seminário Bíblico Wesleyano, no ano de 2021. Sou o Rodrigo, faço parte da equipe diretiva do nosso seminário, que é uma instituição sexagenária, forma pastores e líderes segundo o coração de Deus, e estamos a serviço da igreja. Essa noite é uma noite muito, muito, muito especial, como as noites anteriores, certamente. Mais uma noite que vamos falar da autoridade das Sagradas Escrituras. Antes de mais nada, eu quero dar boa-vinda aos nossos alunos que participam aqui conosco, pessoal aqui de São Paulo, da Paraíba, da Bahia, de Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, e também as nossas extensões, o Alto Tietê, um abraço ao pastor Milton, e também no Centro-Oeste, um abraço ao pastor Vitor. Compartilhe agora aí, você que está nos assistindo pelo YouTube, bem-vindo, que você dê o like, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de se inscrever aí no canal do nosso Bispo e compartilhar, porque o tema de hoje é um tema muito especial, a suficiência das Escrituras. E eu vou deixar para o pastor Daniel apresentar a equipe de peso dessa noite. Pastor Daniel, bem-vindo, boa noite. Obrigado, pastor Rodrigo. Uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite. Como fazer da Bíblia a referência central para a minha vida, a minha igreja e o mundo no qual eu vivo. Este é o tema, é o subtema, não é? A Bíblia, ela nos dá o norte para a nossa vida. E eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Lucas, capítulo 24, Jesus, após a sua ressurreição, conversando com dois discípulos no caminho de Emaús, e ele diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E logo em seguida ele se reuniu com os 11 discípulos, e ele disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim. Aqui Jesus estava falando, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Glória a Deus, porque o Espírito Santo, que o próprio Jesus nos deu, soprou sobre nós, nos ajuda a compreender todas as Escrituras. E este é este é o lema que nós queremos trazer nesta noite para o amado ouvinte que está aqui conosco. Muito bom estar aqui com vocês, com o pastor Rodrigo. É uma alegria, é um prazer realmente poder estar com ele na direção do Seminário Bíblico Wesleyano. Estamos começando esse ano letivo com o pé direito, sabendo que a Bíblia é a nossa rocha sólida, sobre a qual nós pisamos, e ela é que nos orienta, ela é a única regra de vida e fé para o cristão, para as nossas igrejas. Então, é nesse sentido que nós queríamos começar. Hoje à noite eu tenho a grata satisfação de apresentar o pastor Eduardo Arata. Ele é o nosso palestrante. Eu tenho uma história para contar sobre o Eduardo Arata. Nós dois fizemos uma viagem missionária lá para o Nordeste. Mas antes, quero falar da família dele. Ele é casado com a Damares Obara, tem duas filhas, a Annelise, que é dentista, e casado com Blake, e eles moram lá no Canadá, onde eles servem como pastores da Igreja Metodista Livre em Ontário. E a Yasmin é médica, ele, pastor Eduardo Arata, ele é presidente e executivo do Ministério Chamada Bíblica do Brasil desde 2002. E quem já recebeu o pastor Eduardo na sua igreja sabe o quão importante é esse ministério
para firmar os nossos pastores, os líderes das nossas igrejas, os membros das nossas igrejas na palavra do Senhor. Ele tem o seu mestrado maior em hermenêutica e na área menor no crescimento da igreja. E ele também está ajudando, auxiliando as igrejas taiwanesas, não lá no Taiwan, não, aqui mesmo no Brasil, na cidade de São Paulo. Deus tem aberto muitas portas de ministério para ele. Eduardo e eu fizemos uma viagem missionária em 1990, faz algum tempo, né, pastor? Que nós fizemos aquela viagem junta. Naquela época, a editora Vida Nova lançou a Bíblia de Estudo, NVI, lembra? Aí nós levamos exemplares para a nossa igreja que estava iniciando, lá no sertão da Bahia, na cidade de Monte Santo, e de Monte Santo nós fomos para um povoado chamado Soledade, né? Eu sei que tem pessoas nos ouvindo hoje lá de Monte Santo, não é? E o pastor Valdir também, e o filho dele, o Mateus, a filha, a Débora, que são alunos nossos, mais o Sandro Moura. Olha, eu lembro muito bem que nós fomos lá para mostrar, para dar de presente essa Bíblia e também fazer uma explanação sobre a Bíblia. Fomos lá no interior, estava muito calor, fomos recebidos com muito carinho pelos pais do Valdir e da Vandira, mas era época de farinhada. Eles estavam moendo farinha e não tinham muito tempo. Então, eles saíram lá do seu trabalho árduo, era a base de sustento da família, e vieram para o outro sustento da família. Eu lembro sentado naquela mesa, como se fosse ontem. Pastor Eduardo, Valdir, Vandira, a Bíblia aberta, e o pastor Eduardo abrindo o entendimento no Espírito de Cristo para esses dois obreiros ali no sertão da Bahia. E hoje temos uma igreja metodista livre nesse pequeno povoado, e temos aqui, ouvindo conosco, o Sandro Moura, que é o líder do trabalho em Acaru, lá, que é um outro povoado entre Monte Santo e Soledade. Gente, a palavra de Deus ela precisa ser espalhada para todo o Brasil. Então, é uma alegria para mim receber o pastor Eduardo Arata, que vai falar sobre a autoridade das Escrituras e, mais especificamente, ele vai estar abordando o assunto a suficiência das Escrituras. Logo em seguida, depois que ele trouxer a sua palavra, teremos a nossa mesa redonda, os nossos painelistas, que hoje é o bispo José Hildo, o líder, presidente da Igreja Holiness, pastor Eduardo Goya, e o bispo do Concílio Niquei da Igreja Metodista Livre, o bispo Daniel Abi. Então, hoje, como disse bem o pastor Rodrigo, nós estamos com uma mesa assim, de peso, né? Mas são homens que são de coração humilde, manso, prestativos, prontos para repartir a boa palavra do Senhor. Então, com a palavra hoje, vou pedir primeiro para o bispo Daniel Abi abrir o microfone, por favor, e fazer uma oração de consagração para este momento de estudo e de ensino na palavra do Senhor. Amém, Daniel. Vamos orar, então. Pai, muito obrigado, porque o Senhor se revela a nós através da Tua palavra. E diante da Tua palavra, diante da Tua voz, diante daquilo que o Senhor nos fala, nos expõe, somos todos iguais, somos ouvintes atentos. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que a Tua palavra cale fundo em nós, para que nós possamos absorver aquilo que o Senhor quer da nossa vida. Que a Tua palavra dessa maneira nos transforme, nos conduza, abençoe os ouvintes, abençoe a Tua igreja. Conduz, Senhor, o Eduardo, cobre, Senhor, com a Tua presença, que ele seja útil nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo use a vida dele para a edificação da Tua igreja. Pedimos, consagrando esses momentos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite de estar com vocês. Obrigado, Bispo Abi, Bispo Hildo, Pastor Rodrigo, Pastor Daniel, e também obrigado pela presença, um amigo meu, Eduardo Goya, presidente da Hollins. Eu quero, já de início, deixar aberto o compartilhamento dos slides. Pode ser? Isso. Eu coloquei essa xícara de café aqui para iniciar aqui a nossa conversa, porque eu acho que falar sobre a suficiência das Escrituras é um tema muito denso. Na verdade, é um tema para a gente discutir 2, 3, 4 dias, de tanto conteúdo que existe e tantos versículos da palavra de Deus que nós poderíamos introduzir. Eu posso dizer assim, que o menorzinho, o texto que a gente tem, né, é o Salmo 119. Se a gente meditar versículo por versículo no Salmo 119, nós vamos entender a questão dessa suficiência. E eu não tenho tempo para isso, né? Nós temos 30 minutos para discutir. A Bíblia é suficiente para saber que o que Deus quer que nós pensemos ou façamos, né? Existe outra revelação complementar, porque a Bíblia não foi tão completa, né? Será que precisa? É isso que a gente vai bater papo nesses próximos minutos. Então, vamos lá. Talvez para definir um ponto de partida, né? Por suficiência das Escrituras, queremos afirmar que a Bíblia contém todas as palavras de Deus que ele queria que o povo tivesse em cada etapa da história da redenção. E agora contém tudo o que Deus nos diz que precisamos para a salvação. Não podemos... para podermos confiar nele e obedecê-lo plenamente. Uma das coisas que nós temos no nosso coração, né, é que nós precisamos tomar cuidado com o nosso início. Lá em cima você está vendo a primeira palavra ali, né? Eu tenho certeza que você conseguiu ler essa palavra, né? Que é cosmovisão. Cosmovisão, ela é tudo aquilo que você tem dentro de você, que você aprendeu ou pelos seus pais, ou pelos seus pares, ou você aprendeu na escola, ou você aprendeu pela sua própria experiência, né? Quando eu era pequeno, eu peguei a tesoura, e eu coloquei a tesoura na tomada. Ninguém precisou me ensinar a nunca mais fazer isso. Essa experiência eu tenho e me sobe o choque até a orelha, né? Então eu falei, opa, isso faz parte da cosmovisão, é alguma coisa que eu adquiri, né? Essa minha cosmovisão, ela gera, então, a minha maneira de pensar, que são os meus paradigmas. Então, a partir das minhas experiências, a partir das minhas experiências educacionais, a partir das minhas experiências culturais, eu começo a formular coisas do meu pensamento. E isso influi naquilo que eu chamo de camadas de valores. Valores que eu não negocio, valores que eu tenho comigo, valores que são bons, e alguns valores que talvez não sejam tão bons. Mas é porque eu penso dessa forma, eu acabo adquirindo esses valores, e esses valores
mexem com o meu comportamento. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente tem um ponto para começar. A sociologia, ela fala que você não pode comparar coisas que são diferentes. Então, a nossa tendência maior é acabar perdendo a visão daquilo que realmente é importante para a gente nesse processo todo. Nós estávamos brincando um pouco antes de começarmos a nossa reunião. Nós temos dentro da mesa 4 São Paulinos e 2 santistas, né? Então, assim, como é que isso se instalou no nosso coração? Você já nasce com essa bandeira ou você é influenciado por alguém? Lógico que você é influenciado por alguém, né? De vez em quando é o pai que influencia fortemente a criança a seguir um determinado caminho. Ou pode ser alguém que você admira muito, um tio, eu já vi muitas pessoas que a gente chama de vira-casaca, né? Que de repente ali na adolescência, para fazer parte de um grupo de amigos, ele acaba mudando de time, né? Mas tudo isso vai fazendo parte. Por que ele mudou? Porque ele queria ser parte de um grupo, ele estava carente de estar pertencendo a um grupo, então ele muda para poder pertencer àquele grupo. Isso são paradigmas, são valores que mudam o nosso comportamento. Por exemplo, eu peguei aqui essas lentes coloridas. Se eu pego as lentes coloridas, se eu coloco a lente vermelha diante dos meus olhos, eu vou ver todas as coisas iguais, exceto as cores. O vermelho a mais vai influenciar na maneira como eu vejo as coisas. Se, por outro lado, eu coloco a lente azul, eu vou começar a ter mais filtros de cor azul. Então, as coisas vão mudar, não na sua essência, mas na maneira como eu vejo as coisas. E é por isso que eu quero trazer aqui uma frase que a gente aprende muito na matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? E meu investigador, ele fala assim, aí tem coisa, né? Por quê? Porque isso só funciona na matemática. Quando nós estamos falando sobre escritura, a ordem dos fatores altera tremendamente o produto. Por isso que, antes de a gente falar e entrar especificamente no nosso tema, eu preciso trazer um controle para vocês. Quem tem autoridade sobre as escrituras? Né? Num caminho mais antigo, né, nós temos assim, Deus. Deus, ele tem autoridade sobre a Bíblia. Por que Deus tem autoridade sobre a Bíblia? Porque ele traz a Bíblia como uma revelação da pessoa dele e também uma inspiração ao coração das pessoas para comporem um livro que ele quer. Essa revelação e essa inspiração, ela é direcionada ao homem. Para que o homem faça o quê? Para que esse homem medite nessa revelação. Mas ele medite para quê? Para que ele possa se relacionar com Deus. Veja, que a autoridade maior é Deus, que revela e inspira a palavra, e traz essa palavra para o homem, esse homem vai e medita na palavra de Deus, e esse homem se relaciona com Deus. Essa era a forma como os antigos, eles viam, e confiavam, eles vinham e confiavam nas escrituras, porque as escrituras vinham de Deus. Então, eles pautavam o coração deles para que, no relacionamento com Deus, ele pudesse estar vivendo uma vida que era de acordo com aquilo que Deus deu na sua revelação e na inspiração. Mas, de repente, nós mudamos um pouco o nosso ponto inicial,
né? Hoje, nós começamos com o homem. É o homem que ele fala o que tem que ser, né? Então, muitas vezes, né, como a gente já ouviu, os evangelhos são uma manipulação objetiva. Os homens fizeram a Bíblia e eles queriam manipular as pessoas. Então, Deus é somente um conceito. E aí, então, nós precisamos exercer crítica. Precisamos ver esse conceito de Deus, se esse conceito serve ou se esse conceito não serve. E aí, no final, esse homem precisa se relacionar com a sociedade. E não é com Deus, porque ele vai ser crítico ao conceito que foi manipulado. Olha só. Quando nós pensamos em revelação e inspiração, nós vemos que o controle é o Espírito Santo de Deus e a Escritura em si mesmo. Por quê? Ela é inerrante. Ela não erra nas afirmações que ela fala sobre vida espiritual, sobre pecado, sobre tudo que levou ao homem a essa confusão que ele vive nos dias atuais. E outra coisa, ela tem uma unicidade muito grande, porque ela não se contradiz. Todos os livros convergem com o mesmo pensamento, numa mesma direção, numa mesma moral. Segundo, né, o homem, então, ele tem que usar sua razão, sua emoção, e ele tem que buscar ciências para poder entender completamente a palavra de Deus. Então quer dizer que o homem comum não pode entender a revelação de Deus? Não, pelo contrário, a palavra de Deus é clara. Vocês viram isso nas duas palestras anteriores. Ela é clara, ela foi inspirada por Deus. Mas o homem, ele precisa estar buscando e entendendo a palavra de Deus dentro do seu contexto, e tem que se mergulhar dentro da palavra de Deus, né? E aí, nisso que o homem medita, ele sai com uma série de coisas, como a teologia sistemática, como a teologia bíblica, como a teologia devocional, como a teologia prática. E nesse relacionamento com Deus, ele retorna, ele faz um círculo. Ele vai a Deus, vai à revelação, ele medita nessa revelação, ele relaciona com Deus e ele tem uma mudança de comportamento, né? O que nós chamamos comportamento que é até contra a cultura, porque muitas vezes o que a palavra de Deus nos ensina é contra tudo aquilo que a gente tem como status quo. Mas quando nós mudamos o referencial, não é Deus que controla todas as coisas, e é o homem, então nós temos aqui o homem sendo controlado pelas filosofias que envolvem o mundo, né? Nós vimos ali o iluminismo, o racionalismo, o relativismo, o pós-modernismo, controlando a mente do homem. Quando nós olhamos nisso, e vemos assim, que o homem ele não consegue ser isento da sua época, porque nós somos tão influenciados pela mídia que nós nem imaginamos o quanto que nós somos influenciados. Porque de tanto ouvir falar, de tanto ouvir os professores falarem, de tanto assistir filmes falando sobre pós-modernismo, sobre relativismo, nós acabamos entrando em uma confusão muito grande na nossa mente, né? O controle, quando o homem está no controle, né? Então ele pensa assim, eu sou a pessoa que vai falar o que está certo, o que está errado nas escrituras, o que eu aceito, o que eu não aceito das escrituras. Então vem aqui a minha razão. Não, isso não é bom para mim, então não quero. Mas aquilo outra coisa é boa para mim, então eu quero. O homem se torna seletivo às coisas das escrituras.
E aí ele começa a fazer aquilo que nós chamamos de sociologia de religiões comparadas. Vamos comparar, olha, vamos fazer uma concha de retalho, olha, no budismo fala um negócio legal, no espiritismo fala outra coisa legal, no catolicismo tem isso de legal, os protestantes têm isso de legal, o importante é eu estar bem com essas minhas frases, e aí eu monto a minha própria religião, que é baseada nas minhas emoções e nos meus prazeres. Viu como é que o caminho, embora seja... nós estamos falando sobre a Bíblia, do ponto de partida que a gente der, a gente vai chegar numa conclusão totalmente errada, porque quando o homem ele faz o seu próprio conceito de Deus, e quando ele se relaciona com a sociedade, ele é moldado por essa sociedade. Ele não responde ao Deus, ele responde à sociedade. Então, veja bem, nós estamos vivendo num momento que é muito crítico para a vida da igreja. Por quê? Porque existem muitos pensamentos que vêm entrando e vêm solapando as bases daquilo que é importante para o homem, que é a palavra de Deus. Então, vem muitas pessoas falando, não, olha, a Bíblia, na verdade, ela é só um livro como um outro, que mostra como que o homem era religioso. Então, a gente... Vamos filtrar, né? Olha, o mais importante de tudo aqui é que Deus é amor. Só que quando você vai com referencial primeiro lá em Deus, e você descobre que o amor e a justiça de Deus andam juntos, e que Deus ele tem um momento de julgamento sobre a humanidade, se nós olhamos para a Bíblia, nós chegamos a uma conclusão do significado desse amor. Mas quando nós entramos somente pelo lado do homem, então nós começamos a complicar. Por quê? Deus é amor. Aí vem uma outra pessoa e fala assim, puxa, isso é uma verdade, na Bíblia está escrito que Deus é amor. Mas olha, então se Deus é amor, qualquer expressão de amor vem de Deus. Então, qualquer forma tá valendo. Bom, e a sociedade aqui fala? Não, qualquer coisa vale, homem com homem, mulher com mulher, duas mulheres com um homem, dois homens com uma mulher, várias mulheres com vários homens, com animais. Porque nós somos moldados pela sociedade. E o que nós vemos então? Se você for ver películas de Hollywood, Netflix e qualquer outro meio de mídia, você vai ver que é isso que está acontecendo. Porque o homem, ele manipula. E o homem, ele quer fazer o que ele quer. E quando ele é confrontado com um conceito anterior, que Deus, ele revela e inspira homens, e que nós precisamos relacionar com ele para ter mudança, esse homem não quer ter mudança. Na verdade, ele quer a busca das suas emoções e do seu prazer. Mas tem uma terceira via ainda que a gente precisa pensar, tá? A primeira a gente já viu, a segunda é o homem, e a terceira é que antigamente nós vemos ramos da igreja utilizando, e atualmente nós vemos outro ramo da igreja também pensando da mesma forma, que quem deve interpretar as escrituras é a igreja. Né? Como que funciona isso daqui? Né? A igreja estabelece dogmas, as suas regras de crença. E depois o papel do homem é ser submisso a esses dogmas. Como o pessoal diz aí, você tem que rezar cartilha. Essa cartilha que tem, a gente tem que ir atrás dela. Quando esse homem submisso, ele começa a viver uma vida ritual. Ele faz as coisas meio automático. E como é que ele se relaciona? Ele se relaciona com a sociedade.
Ele fala, cumprir meu ritual e na sociedade eu sou quem eu quero. É uma coisa diferente, né? Então a igreja, né, quando a igreja está lá no comando para interpretar, é ela que é a mãe da interpretação, é ela que é a autoridade sobre as escrituras, então a gente vê assim, a tradição da igreja é mais importante do que as escrituras. O controle é a igreja ou o líder religioso. Tem líder religioso dizendo que não importa o que a Bíblia diz, importa o que eu digo, porque eu tenho um relacionamento com Deus, vocês têm que me ouvir. E é muito perigoso, né? Nós vemos dentro da história que existem muitos processos que são muito danosos nesse sentido, né? E no final disso nós temos o ser religioso ou um religioso secular. A pessoa vai para a igreja como ritual. E tudo isso daqui eu quero dizer para você que se a gente começar do lado, numa das duas pontas posteriores, sem deixar o controle com Deus, as coisas começam a ficar complicadas, porque ela vai ficar tão subjetiva, tão sem conteúdo, tão farinha, né, que a gente não pode apoiar a nossa vida. Né? Um dos pilares da reforma protestante é só as escrituras. Né? Somente na Bíblia e somente nela encontramos a palavra de Deus para nós. E ela é suficiente para nós. Então, eu quero começar a pensar, e meu pressuposto está ali. Deus é um Deus relacional e Deus, ele nos deu a sua palavra revelada, inspirou homens para controlar tudo isso, e ele nos deu, o que ele nos deu é suficiente para eu, um pecador que não consegue enxergar a Deus, perceber a sua vontade, entender o seu caminho, e eu ter um processo de transformação de vida. E somente as escrituras, ela é capaz de fazer isso, porque as minhas emoções não são e nem a minha razão. Na Confissão de Westminster, a pergunta 13 é: qual é a coisa principal que as escrituras nos ensinam? Né? E a resposta é: a coisa principal que as escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. A palavra de Deus, ela fala sobre relacionamento, e por isso que naquele primeiro eu queria fazer um círculo em vez de uma linha reta, né? Porque ela sempre retorna, porque o homem se relaciona com Deus e ele vai para as escrituras, ele aprende mais, ele muda o comportamento e ele retorna para Deus, e Deus vai transformando o processo de vida dele. Tem passagens clássicas aqui, né? Todos já conhecem, decoram essa passagem, né? 2 Timóteo 3,15, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Né? As pessoas podem brigar falando, não, toda a escritura que é divinamente inspirada, então tem parte que não é divinamente inspirada. Essa é a visão que quando o homem está no controle, ele tenta colocar, porque o texto fala que a escritura é inspirada por Deus. Você pode até falar assim, não, então se tudo é inspirado, eu não quero essa parte. Essa é uma decisão sua, mas isso é o homem no controle. Não é o que a palavra de Deus, ela fala que ela é. Né? 2 Pedro 1,19, outra palavra que estão em todos os compêndios, né? Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em seus corações.
Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, veja, o controle é o Espírito Santo, ele que está inspirando para que a gente possa ter a palavra de Deus. Em 2 Pedro 3,15, a outra passagem clássica, tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. Veja aqui que Pedro, ele compara os escritos de Paulo com a escritura. As cartas de Paulo têm o mesmo valor das escrituras do Antigo Testamento. E ele fala que esses que distorcem, eles distorcem para a sua própria destruição. Então, o que nós temos aqui? Né? Carl Trueman, ele diz assim: as escrituras são suficientes para uma tarefa específica. Elas revelam que Deus é revelam quem Deus é, quem o homem é em relação a ele e como esse relacionamento deve ser articulado em termos de adoração. É tudo que a palavra tem, é o restabelecimento do relacionamento do homem com Deus. Charles Wright, ele diz assim: as escrituras atestam dois fatos: nossa incapacidade de compreender a Deus e a possibilidade de conhecê-lo. Isto é, nossa mente é finita e por isso não podemos conhecê-lo e compreendê-lo totalmente. Mas isso não quer dizer que é obscuro. É claro. É aquilo que ele revelou, é claro. E aí nós podemos andar por fé e obediência naquilo que ele revelou. E terceiro, as escrituras afirmam que Deus é pessoal e relacional. E é ele quem toma a iniciativa em se revelar ao homem, para mostrar o seu caminho, sua vontade e sua direção. Sua revelação é inspirada, suficiente e clara e inerrante em tudo que afirma sobre espiritualidade, salvação, redenção e realidade espiritual. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser relegada no segundo plano. Ela não pode ser colocada como um compêndio de análise onde o homem é a última palavra sobre as escrituras. Na verdade, as escrituras que precisam nos julgar, a escritura que precisa fazer o papel de discernir pensamentos e propósitos do nosso coração. Né? No compêndio de Grudem, de teologia sistemática, ele traz 7 itens, mas eu queria só falar desses 4 para encerrar aqui o nosso tema de suficiência. A suficiência da Bíblia deve encorajar-nos a tentar descobrir o que Deus quer que pensemos em termos de uma questão doutrinária particular, em uma situação particular. A suficiência da Bíblia nos lembra que não devemos acrescentar nada à Bíblia e não devemos dar valor igual a um outro documento com a Bíblia. Terceiro, a suficiência da Bíblia nos mostra que não devemos colocar qualquer revelação moderna sobre Deus no mesmo nível da autoridade da Bíblia. E quarto, a suficiência da Bíblia nos lembra que o nosso ensinamento doutrinal e ético deve enfatizar que a Bíblia enfatiza e se contentar com o que Deus nos diz na Bíblia. Deixa eu dar uma parada aqui. Né? Eu sei que são muitos conceitos aqui para a gente estar trabalhando, tem muita coisa que você tem que ler com cuidado,
Mas quando nós estamos falando na suficiência da Bíblia, nós não estamos falando que ela fala tudo que existe no universo. Não é isso. O que nós estamos falando aqui, o Deus que se relaciona, ele deu material suficiente para a gente entender o seu propósito e, principalmente, o caminho de redenção, o caminho de volta ao lar. E que quando nós olhamos para as Escrituras e deixamos o nosso coração ser moldado por ela, nós atingimos uma coisa que chama vida de plenitude e de liberdade. Porque nós vamos conhecer um caminho excelente. E nós vamos aprender que esse caminho nos dirige quando nós estamos passando pelas maiores dificuldades da nossa vida. Essa palavra nos sustenta, essa palavra nos alimenta. É quando nós estamos no leito hospitalar que nós encontramos que a palavra de Deus diz que Deus, ele afofa o leito dos enfermos, no Salmo 42. E aí falou, opa, eu estou aqui passando um perrengue nesse hospital. Mas eu sei que Deus está afofando o meu colchão ali, embora seja um caminho árduo. Que Deus é o socorro bem presente no momento da angústia. Que a palavra de Deus é verdadeira e ela pode ser provada. E quando nós a provamos, ela é mais doce que o mel. Então, veja, nós precisamos retornar a colocar a palavra de Deus como centro da nossa vida, do nosso pensamento, da nossa prática, da nossa fé. E nós não devemos de ter medo desse mundo, das acusações desse mundo, das falácias desse mundo. Mas nós não devemos abrir mão desse princípio da palavra de Deus, que é a suficiência da palavra de Deus. Na verdade, desses princípios, a inerrância, a inspiração, a clareza e a suficiência da palavra de Deus. Porque quando tudo falhar, a palavra de Deus não falha com você. E ela vai guardar o teu caminho. Deixa eu voltar aqui, 2 segundos. Tem que abrir o microfone, Eduardo. Pastor Daniel, palavra sua. Palavra comigo? Obrigado por essa exposição rica, muito rica, preciosa, que tocou no meu coração. E eu sei que os que estão aí assistindo no YouTube, estão assistindo, talvez tenham perguntas. Hoje, o pastor Eduardo, ele foi bem sucinto, não é? E agora vai dar uma oportunidade. Mas eu também pedi para ele uma coisa que ele não falou, então eu vou pedir agora, tá bom? Eu pedi qual tem sido a sua experiência, Eduardo, pastor, com a palavra, né? Qual tem o seu caminhar, né? Eu ouço, eu acho que é difícil você ter um cristão numa igreja evangélica dizer que ele não crê na autoridade das Escrituras, né? Afirmar isto com muita convicção no coração. Mas, se brincar, ele gasta meia hora na semana abrindo a Bíblia e lendo. Bem, se este livro é autoridade na minha Bíblia, na minha vida, para todas as decisões que eu tomo, então, fale nesse sentido. Eu vou começar a pregar aqui, e não é para eu pregar. A minha pergunta é a sua própria experiência na palavra, para adquirir, assim, uma leitura. Pastor Daniel, deixa eu compartilhar uma coisa. Eu aprendi desde cedo, aos 19 anos, quando eu conheci o Senhor Jesus, a primeira coisa que me deram para ler era a palavra de Deus, né? E eles falaram, olha, isso daqui é vital para o seu crescimento, você tem que ler esse livro. Então, eu não gostava de ler, mas eu
encarei o desafio de ler esse livro, eu peguei a Bíblia e li a Bíblia em 3 meses. Não entendi nada. Absolutamente nada. Aí a pessoa que estava me discipulando disse assim, olha, é assim mesmo, mas você foi tão rápido que não deu para explicar que não é bem assim, você tem que ter alguns livros que você tem que começar. Né? Começa lendo João, e tudo que você tiver dúvida no Evangelho de João, você pergunta para mim, eu vou ajudar você. Aí eu comecei a fazer uma segunda leitura da Palavra de Deus, aí começando com João, depois com 1ª, 2ª e 3ª João, tirando minhas dúvidas com ele, e aí então, nos próximos 3 meses, eu li a Palavra de Deus pela 2ª vez. Né? Depois de alguns anos, depois de ter tido a prática de ler a Bíblia pelo menos inteiro, uma vez por ano, e de vez em quando a gente lia um Novo Testamento 2 vezes, então lia a Bíblia inteira mais o Novo Testamento, ou lia a Bíblia inteira mais o Antigo Testamento, eu confesso para você que eu liguei a minha vida no piloto automático. Por quê? Depois de ler a Bíblia mais de 25 vezes, parece que tudo está lá. Tudo você sabe. Você vai pregar? Você abre a Bíblia, você já sabe o que tem que pregar, você já sabe as lições que estão lá dentro. E você liga no piloto automático. Só que na velocidade que você coloca a sua vida no piloto automático, é como se você sentasse num escorregador. Porque sua vida começa a perder o sentido. Você olha para o seu coração fica endurecido. Você olha para a palavra, tá. E aí o negócio começa a complicar na nossa vida. Então, Deus, na sua soberana glória, ela fez eu passar por algumas situações que eu tive que dar uma recuada, dar uma repensada, né? E uma delas foi quando eu assumi caminhada bíblica e eu estava viajando muito, então eu viajava final de semana para 2 cidades diferentes, no meio da semana para outra cidade, eu ficava dando curso 3 vezes durante a semana, viajando, e não dava tempo de meditar na palavra de Deus. Só dava tempo de preparar o material para dar estudo, e a minha vida está começando a ficar complicada, porque não se instalou pecado na minha vida. Mas como Deus não faz graduação de pecado, se instalou pecado na minha vida. Começou a instalar orgulho, começou a instalar impaciência, começou a instalar uma série de coisinhas que eram pequenas, que na minha vida cristã, no início, eu conseguia lidar melhor. E de repente, então, Deus ele chegou e falou assim, ok, Eduardo, nós vamos dar uma chacoalhada nisso daí. E aí, então, em 2008, na crise mundial, financeira mundial, nós ficamos ali, em 2006, nós ficamos sabendo que viria uma crise financeira mundial, e ali, em 2008, quando arrebentou tudo, Deus chegou e falou assim, Eduardo, a gente precisa ir para um outro patamar. E esse outro patamar, você vai ter que tirar o seu carro do piloto automático. Senão, a gente não consegue ir para o próximo patamar. Aí eu perguntei para Deus, que patamar é esse? Eu já conheço tudo sobre Bíblia, tudo sobre teologia sistemática, tudo sobre teologia bíblica, tudo sobre crescimento de igreja. Eu tenho todos os conceitos que eu preciso. Deus falou, não é isso não. Isso daí não importa.
para mim isso não é nada. Aí Deus ele chegou e falou assim, ok, Eduardo, eu quero te chamar para você realmente, se você quer ir para um outro patamar, você vai abrir mão do seu salário. Você vai viver por fé. Aí eu falei, caramba, aí não dá para eu ficar no piloto automático, sabendo que eu sei tudo sobre Bíblia, tenho a Bíblia de cor, sei falar a Bíblia inteira com gestos, e aí precisei de outra coisa. E aí Deus me chamou de novo a voltar a fazer uma leitura um pouco diferente das Escrituras, né? E aí eu comecei a tatear de novo, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que adiante de mim estão. Eu aceitei o desafio. Desde 2008, eu não tenho nenhum salário que eu possa dizer assim, ah, não, eu faço isso para ganhar salário. Não. As igrejas chinesas me ajudam? Super. Mas a maioria das coisas que acontecem na minha vida, dá para escrever um livro de milagres e milagres e milagres, né? É porque Deus ele falou que não ia me desamparar, mas eu tinha que ir para um outro patamar, né? Então, que Deus ele tá? Eu não falo que todo mundo tem que experimentar o que eu estou experimentando. O que todo mundo tem que experimentar é que não pode ligar a vida no piloto automático, né? Achar que já conhece tudo. Então, o que eu tenho feito agora? É quando eu leio a palavra de Deus, eu estou perguntando para Deus, Deus, para mim, o que é isso daqui? Eu estou lendo isso, o que o Senhor quer mudar aqui dentro? Eu não estou pensando mais em o que eu vou ministrar, a quem eu vou ministrar, eu estou perguntando, Deus, isso aqui é meu alimento. Então, eu não posso sair dessa leitura da sua palavra sem alimento. Então, eu quero me alimentar, eu quero saber. E aí, então, eu estou aplicando uma coisa que eu aprendi com um meu mentor, já falecido, Dr. Russell Shedd, que ele dizia assim, que a gente tem que aprender a ler a Bíblia contra nós, não a nosso favor, né? E o que eu tenho me deparado é que muitas vezes a minha atitude diária é mais parecida com a do fariseu do que parecida com as atitudes de Jesus. Então aí a palavra de Deus começa a trabalhar com raízes que eu não sabia que eu tinha, né? Ele começa a me mostrar algumas inseguranças que eu falei, mas vem daí, né? E aí quando eu chego e abro o meu coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar nessa área da minha vida, me abre uma nova perspectiva de vida que eu não via antes, quando eu estava no piloto automático, só no conhecimento. Então, a minha jornada tem sido assim, eu tenho pego essa escritura, olhado para mim, não estou pensando para as outras pessoas, não estou pensando no que eu vou ministrar, mas eu estou pensando como eu vou me alimentar. Se tiver alguma coisa para arrepender, é imediato. Eu não deixo para depois. Eu escrevo num caderninho, eu tenho que fazer isso, e vou e faço. Se Deus manda eu pedir perdão para alguém, eu vou e faço. Se Deus ele fala que eu tenho que tomar alguma atitude, eu coloco no caderninho e vou e faço. Porque isso é fé em fé, obediência em obediência. Então é isso que eu estou fazendo dentro da palavra de Deus, né? E isso daqui tem feito diferença na minha vida. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo, pastor, meu amigo. Obrigado por abrir o seu coração conosco. Isso falou a cada um dos nossos corações. E nós vamos certamente levar isso como um encorajamento para as nossas vidas, né? E existe períodos em nossa vida que parece que estamos no deserto, está tudo seco. A gente parece que Deus não está mais se comunicando conosco, mas Ele está ali. Às vezes precisamos passar por um vale difícil,
né? Mas Ele está conosco. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Quero abrir agora também para o nosso painel. Nós temos aqui o pastor Daniel Abi, pastor Eduardo Goya, pastor José Hildo, bispo Abi, bispo Hildo, né, o presidente da convenção Holiness, que é o pastor Eduardo Goya. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu quero pedir para cada um de vocês fazer uma consideração de mais ou menos uns 3 minutos aí. Não quero limitar vocês, mas nosso tempo tem o seu limite, mas as suas ponderações sobre este assunto e também, se Deus abrir o seu coração, falar da sua própria experiência com a palavra de Deus, né? Como ela tem se mostrado clara e suficiente para você. Quero começar primeiro com Daniel Abi, bispo do Concílio Niquei, e logo em seguida o pastor Eduardo Goya, e depois o bispo José Hildo também em seguida. Ok? Pastor Daniel. Bom, boa noite a todos. A minha relação com as escrituras, né, com a Bíblia, ela começa cedo, né? Minha mãe, eu só não nasci dentro do prédio da Igreja Metodista Livre porque, na época, meus pais moravam em uma outra cidade onde não tinha Igreja Metodista Livre, né? Mas desde pequenininho eu cresci nos corredores da igreja. E é interessante que a gente vai decorando versículo, participando da escola dominical, mesmo dentro de casa, né? Minha mãe e meu pai faziam culto doméstico. E foi natural para mim quando Deus falou comigo através das Escrituras. E eu, além de ler a letra, entendi que Deus falava comigo, né? E quando isso aconteceu, eu aceitei a Jesus. Eu tinha 6 para 7 anos de idade. E depois, um outro episódio que foi marcante, quando eu tinha 11 anos, eu li o texto, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, né? Como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando eu li esse texto, fazendo meditação, Deus falou comigo, eu quero que você trabalhe para mim, né? E na época, com 11 anos, eu fiz uma oração simples. Tá bom, Deus, né? Se é isso que o Senhor quer, ok, eu estou disposto. Né? Posso trabalhar para você. Posso ser obreiro, né? Ser obreiro. E aí não vou contar a minha vida toda, mas o fato de ter dito sim, a voz de Deus, através das Escrituras, me trouxe até aqui, pela misericórdia dele, não pela minha fidelidade, mas pela fidelidade dele. E todas as vezes que Deus fala comigo através das Escrituras, ele me conduz para algo bom. Então, acho que essa é a experiência, minha experiência. Eu agradeço muito ao Arata também, o compartilhamento dele. Creio que nós, pastores, se a gente não toma cuidado, entra no piloto automático e isso não é bom. E, por outro lado, quando a gente percebe que é Deus falando conosco através das Escrituras, isso também mexe do fio do meu cabelo da cabeça até o meu pé. E essa que é a experiência que eu tenho com as Escrituras. É isso, Daniel. Passo a bola, então, para o Eduardo. Obrigado, oportunidade de estar aqui com vocês. Antes de fazer alguma ponderação, dizer que é um prazer muito grande de poder ter esse tempo junto com o Arata, um amigo de caminhada aí bem antes, né? Quando ainda ele nem passou pela Metodista Livre ainda. Tivemos um convívio muito bacana lá no acampamento Panorama, amigos de uma cidade. Depois estudamos juntos na Faculdade Teológica Batista. Ele, meu veterano, estava na frente. Mas privilégio muito grande de poder ter esse tempo
e de, ao ouvi-lo, relembrar de momentos de convívio, de experiências no Senhor. Duas considerações dentro do que nós estamos conversando. Creio que o Arata fez uma abordagem bastante profunda de uma problemática que nós temos enfrentado. Nós declaramos sermos reformados e declaramos a nossa crença num dos pilares da reforma, somente as Escrituras, mas vivemos dias em que realmente temos que parar para reavaliar. E ele tocou, acho que, em 2 pontos, um de amplitude geral e outro de foco pessoal. Primeiro, quando ele traz essas 3 perspectivas acerca da fundamentação, que se chama cosmovisão, o seu fundamento, a base que se alicerça. Ou Deus, o homem, ou a tradição, né? E nós estamos vivendo dias em que eu penso que estamos sendo solapados de uma forma muito pesada pelo movimento humanista, que adentrou a abordagem cristã. E eu sou da cadeira de pregação, então eu me interesso, estudo, e há correntes contemporâneas, como a nova homilética, que declara que o sermão ele não deve ser a partir da palavra de Deus, mas do homem, né? E ele muda todo o ferramental de aproximação da verdade. Então, me fez refletir novamente nessa abordagem, o risco que nós temos de fazermos uma aproximação da palavra humanista, centralizada no homem. Brilhante colocação, e os resultados são esses. Um cristianismo relativizado, uma fé sem comprometimento com as verdades e o padrão ético, para não dizer sem comprometimento com a santidade, com a teologia da santidade, com a prática da santidade. Então, obrigado, Arata, por nos lembrar e nos alertar desse perigo, de que na palavra, da palavra. Eu estava comentando com o pastor Daniel Osley, que ao longo de muitos anos ministrando essa matéria na faculdade, eu confesso que o pastor Rodrigo foi aluno da minha primeira turma. E eu confesso que eu era um cara meio chato com o que se refere à homilética como ciência, né? Antes de mim, deu aula lá de alguma matéria bíblica, lá um tal de Eduardo Arata, que mandava o pessoal botar o texto bíblico no meio e fazer anotação. Ele era mais chato do que eu. Mas eu confesso que eu pegava no pé da turma mesmo. Se saísse fora das regras, eu canetava com classe, nunca fui de uma abordagem mais negativa do que positiva, eu procurava tirar o melhor, mas eu confesso, e eu disse para o pastor Daniel, eu mudei muito. Hoje eu olho as regras como sendo importantes, eu as pratico na minha vida de pregador, mas eu tenho chegado à conclusão que a essência é o quão bíblico nós somos naquilo que nós anunciamos, o quão fiéis nós somos à palavra. E eu me deparo com uma realidade de muita interpretação estranha da palavra, porque não aproxima com o ferramental de que ela é a suficiente palavra de Deus. Então nós introduzimos uma série de ciências para poder fazer o entendimento. A segunda coisa que eu queria colocar, ele tocou, o perigo de colocar a vida no piloto automático. Há um ceramista, um artista plástico que tem ligação com a nossa igreja, o Megumi Yuasa, e um dia conversando com o Megumi, com qual nos tornamos amigos, ele disse assim, sabe qual é a pior coisa para um artista? Se acabar a inspiração, não conseguir fazer mais nada, não vender. Ele disse, a pior coisa para um artista é ele ter que copiar a si mesmo. Quando nós temos que fazer várias vezes a mesma peça que nós temos de dia. E eu trouxe isso para a minha realidade.
quando nós entramos no piloto automático e vamos vivendo só daquilo que nós já acumulamos nos anos. E uma coisa que mudou muito a minha cabeça, eu recomendei inclusive ao pastor Rodrigo, é a leitura de Eugene Peterson, numa abordagem da palavra de Deus, não apenas na exegese clássica, mas na exegese devocional. Quando a palavra fala primeiro no meu coração. E a visão de Eugene Peterson, quem está ouvindo a gente, eu recomendo, não é leia, devore todos os seus livros. É muito importante você que almeja o ministério pastoral. Então, dizer que essas duas colocações muito boas, e ela encheu meu coração de ser novamente exortado e confrontado com essa realidade. Não quero me achar copiando a mim mesmo sem experimentar aquilo que o Senhor quer trazer na sua palavra. Se renova cada dia, se faz novo em todo o tempo. Obrigado, Arata, pelas colocações. Bispo Hildo. Amém. Olha, quero parabenizar meu querido amigo, pastor Arata. Foi meu pastor, para quem não sabe. Ele foi meu pastor em 1987, lá em Cidade Ademar. Eu era o coroinha do Arata. Eu era o candidato a ministério, né? Tínhamos reaberto aquele trabalho. E depois foi meu professor no seminário também. Olha, Arata, eu lembro de você dando a matéria de Efésios, por exemplo. Eu não me recordo quantas vezes eu tive que ler Efésios, porque você pegou pesado. Arata dizia o seguinte, vai ter que ler, eu não sei se eram 5 vezes, algo assim, ou 6 vezes, antes de... Eram 10 vezes, é isso mesmo. 10 vezes, olha o curso. Pastor Arata, eu tinha outras 9 matérias. Naquela época a gente estudava todo dia. Então eram 10 matérias por semana, por semestre. E só na matéria dele eu tinha que ler 10 vezes. E eu não posso mentir. Eu tinha que dar o relatório de leitura. Eu li as 10 vezes. Foi uma preciosidade para mim. E depois, isso era só relatório de leitura. Aí tinha aqui também um comentário. Eu não lembro qual era. Era aquele do mundo cristão, da cultura mundo cristão. E tínhamos que ler aquele comentário. E tínhamos que agora fazer o nosso próprio comentário, versículo por versículo. Isso só numa matéria. Né? E obrigado, pastor Arata, por ser assim tão zeloso, né? E mostrar que a gente, como seminarista, e aqui tem muitos seminaristas, né? Só hoje aqui 38 seminaristas aqui, só na sala do Zoom, fora, olha, tem mais de 70 pessoas nos acompanhando, assistindo simultaneamente, sem falar que ele entra e sai, depois vai dar para lá de 300 pessoas visualizando o vídeo de cara, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito importante, E sabe de uma coisa? Se eu posso dar um testemunho, é que nunca ninguém, exceto o Arata naquela vez, né, precisou me obrigar a ler 10 vezes, mas nunca ninguém me precisou me obrigar a ler as Escrituras Sagradas. Desde criança, eu tenho assim muito parecido com o Daniel Abbe, né? Eu tinha uma igreja metodista livre na rua de casa. Eu ia, desde pequenininho, não sabia ler nem escrever, eu já ia com a Bíblia, eu já tinha uma Bíblia, e eu tinha um carinho por ela, analfabeto ainda. Eu vou dizer uma coisa, uma paixão pelas Escrituras Sagradas, uma paixão muito grande. Graças a Deus conservo isso até hoje, né? E é tão bom a gente poder ter professor assim, que cobra isso. Que cobra isso da gente, que exige isso, que mostra o valor disso, que o nosso apego tem que estar, o nosso coração tem que estar nas Escrituras Sagradas, né? E ele começou apontando algo que parece básico, né? Tão básico, mas a gente vê que na realidade é tão fundamental e tem tanta gente que se distancia disso. A Bíblia é a revelação de Deus, começa com Deus, é a palavra de Deus, e é Deus. Então, de repente, a gente vai entender que Deus, pelo Espírito Santo, se revela a nós hoje, né? Como a gente fala no particular, aquilo que foi palavra de Deus para eles lá, então tem sido palavra de Deus comunicada, renovada para nós aqui e agora. E eu diria o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, esse temor da palavra do Senhor, esse respeito, essa reverência em relação às Escrituras Sagradas, e essa consciência, essa fé de que procede de Deus. E outra coisa que eu posso garantir para vocês, provai e vede.
Não diz lá o texto bíblico, provar e ver que o Senhor é bom. Prova da palavra. Prova. A gente vai fazer que nem Policarpo. Eu imagino assim, né? Tendo diante ali da morte, o pessoal pedindo para ele negar a Cristo, ele falou assim: eu tenho servido ele há 80 anos, tantas e tantas décadas, e ele não me fez mal algum. Meus irmãos, a palavra de Deus, quanto benefício tem feito para mim. Eu tenho provado e visto que ela é palavra viva e real, e essa é uma experiência existencial com a palavra. É uma experiência viva. Deus se comunica e se revela. A palavra de Deus me revelou Jesus Cristo. A palavra de Deus me aprumou minha vida. A palavra de Deus me deu paz. A palavra de Deus me deu salvação, me deu redenção, me curou de muitos males. E eu diria de muitos temores. Apaziguou meu coração, encheu meu coração de amor. Eu louvo a Deus por sua palavra, porque sem ela eu não conheceria o Cristo. Sem ela eu não conheceria a verdade. Bom, então a gente tem uma relação com a palavra de Deus assim, já, sabe, gente, que é alguma coisa especial, não é qualquer coisa. E obrigado, pastor Arato, por mandar tão bem, e o Daniel Ave e o Eduardo Goya colocaram tão bem também, essas colocações tão preciosas aí, que somam, né, e enriquecem tudo que você nos trouxe hoje. Obrigado. Muito obrigado. Vou passar a bola agora para o pastor Rodrigo para fazer considerações. Não sei se tem alguns comentários aí que você pode resumir, né, que vieram pelo YouTube. Queremos, assim, interagir com aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Olha, que noites maravilhosas, né? E a gente está fechando com chave de ouro essa noite. Muito obrigado, pastor Eduardo. Falando dessa suficiência das Escrituras, né? Eu cresci com um tio que lia a Bíblia durante 4 horas dentro do quarto. Ele falava assim, né? Me chamava de Tunico. Falava, Tunico, vamos ler a palavra aqui. E foi assim que eu fui aprendendo a me apaixonar mais e mais pela palavra. A escola dominical, passei desde pequenininho, por Pérolas de Jesus, Cordeirinho de Jesus, e foi, né, crescendo e amando a palavra. Depois eu virei um adolescente até chato, né? Porque eles diziam o seguinte, os adolescentes aqui da igreja falavam: você é muito biblista, você é muito radical. E sempre amando a palavra. E uma experiência assim da minha adolescência, né? Eu sempre me apegava muito a Provérbios 19:14. Eu tinha medo de ficar solteirão, tinha medo de não ter namorada, né? E eu falava, não, mas a Bíblia diz, a herança e a fazenda são dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Deus tem a minha esposa preparada. Né? Então, sempre criei na suficiência das Escrituras, sempre me apoiei na palavra de Deus. E aí, quando me torno pastor, né, ocorrem essas coisas, né, com o tempo, que o pastor Arata falou. E um dia, depois de ter pregado, a gente tem o hábito de cumprimentar as pessoas na porta aqui. E aí tem aqui a irmã Doralice, né, uma membro muito antiga da nossa igreja, uma senhora já 90 anos. Para mim é um exemplo de alguém que ama a palavra de Deus e que crê nessa suficiência, alguém que é sustentado pela palavra, a irmã Doralice. Ela falou assim, pastor Rodrigo, você falou bonito, mas eu não entendi nada do que você falou. Eu falei, meu Deus, eu não estou pregando a palavra. E foi muito importante aquele puxão de orelha e poder reajustar. Os idosos têm essa... Sempre olho para os idosos da nossa igreja, essas pessoas que amam a palavra, que vivenciam, não têm todo o conhecimento das regras de exegese, de hermenêutica, mas creem piamente em cada palavra escrita, né? Inspirada de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo Goya, né? Porque realmente momentos muito cruciais, foi muito conselheiro, sempre me trouxe para essa suficiência, a crer na palavra, para vivenciar, pregar essa palavra. Bom, o pessoal aqui está maravilhado com o testemunho, pastor Eduardo. O senhor abriu seu coração aqui e a turma foi muito impactada, né? O vídeo que nós estamos aqui. Nós temos uma pergunta aqui, uma pergunta, acho que cabe dentro de interpretação bíblica, e aí jogo para vocês. Um irmão aqui chamado Edilson Kishimoto diz assim: queria saber quando uma verdade ou mandamento deixa de valer e quando continua valendo.
pastor Arata comentou que a gente tenta manipular quando, como homens, falamos que Deus é amor, e então qualquer relacionamento, homem, mulher, etc., é válido, né? Então, em Levítico e Números, está claro que tais relacionamentos agradam a Deus e devem continuar valendo. Mas não precisamos mais fazer sacrifícios. A gente come carne de porco, não apedrejamos pessoas que desobedecem os mandamentos. Então, ele quer saber como que a gente faz para perceber, discernir o que vale e o que não vale. Deixo para os mestres. Pastor Eduardo Arata. É uma pergunta bem difícil, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer distinção entre leis rituais e leis morais, né? Porque algumas leis, elas são bem tênues, elas ficam bem no limite, né? E algumas coisas nós assumimos não porque a Bíblia diz, mas porque a tradição nos levou a fazer, né? Um exemplo é o sabá, que dentro da Bíblia está nos mandamentos, mas nós falamos que trocamos o sabá pelo domingo. E aí nós falamos que nós trocamos para o domingo por causa que é a ressurreição de Cristo. Então parece que nós demos uma motivação nobre. Mas o conceito do sabá, a igreja abandonou. O conceito deveria de ter permanecido. Mas mesmo trocando o dia, o conceito do sabá, do descanso, de você estar na presença de Deus, deveria de ter permanecido, e a igreja, por sua tradição, ela trocou. E aí, o que faz? Durante milênios, você vem falando que você trocou, que não é importante e tal, e o que a gente faz com o sabá? O sabá não é importante? Por que a gente tem tantos pastores com esgotamento, estresse? Porque não tem sabá. Ele não consegue fazer aquilo que deveria de ser feito. Então, é uma linha tênue? É uma linha tênue. Nós sabemos que todas as coisas relativas aos sacrifícios, elas já foram jogadas no sacrifício único de Jesus Cristo. Essa nós não devemos, não precisamos cumprir, mas não é porque nós não precisamos cumprir que ela deixou de ter o seu valor, porque todas elas apontam para a santidade, para a confissão de pecado, para não deixar instalar pecado na sua vida. Então, os princípios, elas não podem ser jogados fora. Os princípios estão lá. Por que os médicos aprenderam a higienizar lavando as mãos? Porque está lá em Deuteronômio, se você tocar em algum cadáver, você tem que esfregar a mão com risopo, e você tem que lavar a mão e você está contaminado por 24 horas. Está lá. Você fala, mas isso é uma lei antiga, uma lei ritual, mas manda um médico sair sem lavar a mão para uma sala de operação para ver a contaminação que ele leva. Mas o morto tem contaminação? Tem contaminação. Imagina no ambiente do deserto ainda. Então, os princípios sanitários, embora para nós até pareça um negócio, mas é demais, a gente tem que entender o princípio de onde eles surgiram e por que eles surgiram. E aí a gente tem que olhar para a gente, né? Por exemplo, a questão de comer ou não comer. Podemos comer ou não comer carne de porco? Hoje a ciência fala que a carne de porco é a carne mais saudável, é melhor comer carne de porco do que carne de boi. Então agora, churrasco só de panceta. Liberou geral. Mas a gente tem que entender por que ele falou sobre o porco ser um animal imundo. Porque numa situação de deserto, o porco só come detritos humanos. Então, mas então se o meu porco não come detrito humano, eu posso, né? Depende da comunidade que Deus chamou para servir.
Se Deus te chamar para servir junto aos irmãos messiânicos, isso está fora da sua vida. Porque você tem o princípio de não escandalizar o seu irmão. Então, se eu comer e escandalizo o meu irmão, eu prefiro não comer, para que ele possa caminhar na graça do Senhor. Então, não é um relativismo, mas é entender o princípio pelo qual Deus inspirou o homem a escrever, porque Deus escreveu para homens dentro de um contexto, e os princípios que estão lá são princípios eternos que a gente pode usufruir. Mas a linha é tênue. É por isso que a Bíblia diz que o obreiro de Deus, aprovado por Deus, ele aprende a manejar bem a palavra da verdade. E isso requer trabalho, gente. Suor, esforço, estudo, análise, pesquisa, meditação. Você examina a palavra e depois você deixa a palavra te examinar. É isso que o pastor Arata disse. E as leis morais, elas são imutáveis. Elas são as mesmas, ontem, hoje e para sempre. E as leis cerimoniais, como disse o pastor Arata, foram plenamente cumpridas em Jesus Cristo. Eu estou lendo o Levítico agora, já falei isso na primeira noite. Eu estou compreendendo camadas mais profundas da santidade que Cristo nos traz através da minha leitura de Levítico agora. Eu nunca poderia abandonar a leitura do Antigo Testamento. Como eu li aqui no começo, né? Jesus diz, olha, tudo na lei, nos profetas, nos salmos, eu estou ali. Eu estou ali. Jesus está ali. Se nós lermos o Antigo Testamento com os olhos de Jesus, ou seja, com os olhos dos evangelhos, nós vamos ter uma compreensão mais profunda, mais correta, mais exata, e o Espírito da verdade, que inspirou as Escrituras, nos conduzirá. É uma condução, gente. É uma caminhada. Ele nos conduzirá à verdade. A verdade. Mas é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, gente. Um aluno pergunta, pela experiência... como é que é? Opa, errei aqui. Me ajuda, Rodrigo, aqui no chat. Você que maneja melhor esta palavra aqui. Aqui. Por experiência, qual seria o gatilho? Olha a pergunta. Por experiência, qual seria o gatilho para não deixar a leitura da Bíblia cair no modo automático, orar antes, e se a oração cair no modo automático? Como desligar o modo automático de modo eficiente e verdadeiro? Daniel, eu acho que uma das coisas que Deus providenciou para nós é a exortação da própria palavra, mas o relacionamento que a gente tem de liberdade com os outros irmãos, construído também sobre essa palavra. Outros do nosso círculo de relacionamento que a gente dá liberdade, eles conseguem identificar se a gente mantiver essas pessoas próximas o suficiente. Geralmente a nossa família é a primeira a sofrer quando a gente está no piloto automático. Também esposa, filhos, pais, eles conseguem dar esse feedback se a gente der essa liberdade para eles. Né? Acho que esse é uma boa dica para que as pessoas construam também os relacionamentos conforme a palavra, e isso, no momento em que você está no piloto automático, as pessoas te dão esse feedback. Me permite uma colocação? Essa pergunta, dedicada como Nunes, é muito boa, mas eu acho que o pastor Arata ele fez a colocação. Toda vez que eu aproximo da palavra de Deus como meu instrumento de trabalho para elaborar um estudo ou uma mensagem, por mais domínio que eu tenho dela,
né? O Arata e eu tivemos um professor na Teológica Batista, não vou citar o nome, mas ele diz assim, para que ler a Bíblia? Eu sei ali a Bíblia de cabo a rabo, é meu instrumento de trabalho, o meu handbook, para quê? Eu sei, fala aí para mim que eu repito. Então, aí é que está o grande problema. Nos tornamos profissionais da palavra. Eu acho que o grande desafio é aquilo que o Arata falou. A palavra, antes de ser um ferramental para elaborar um estudo, ou uma mensagem, ou um compêndio de informações, ele é uma palavra viva para mim. Ela tem que ser palavra de Deus para mim. Eu tenho que aproximar dela como sendo algo que me alimenta. Eu não aproximo da Bíblia para preparar uma mensagem, eu aproximo da Bíblia para me alimentar dela. Ou como o autor que eu citei, o J.D. Peterson, diz, coma a palavra. Ele diz assim, a melhor paráfrase que existe para identificar o processo que nós temos que ter em relação à palavra. Eu acho que esse é um gatilho. Quando eu perder isso, a palavra deixar de falar comigo, me confrontar, isso o Arata frisou, eu acho que o gatilho já foi. O trem já descarrilhou faz tempo. Né? Então, eu diria, não se torne profissional da palavra. Leia devocionalmente. A palavra é, primeiro de tudo, algo que deve alimentar você espiritualmente. Depois, ele é um instrumento que você usa para comunicar a verdade de Deus para outras pessoas. E só um adendo naquilo que o Arata falou na primeira pergunta, para não precisar voltar. Essa questão é muito importante. Quando o Edilson, não conheço, ele colocou, eu acho que uma coisa interessante que a gente costuma dizer, que a chave hermenêutica do Velho Testamento é o Novo Testamento. Cristo é a chave hermenêutica do Velho Testamento. Então, passa sempre por esse crivo, né? Essa questão cerimonial, moral, nós vamos entender muito claramente. A segunda coisa é que mesmo as leis cerimoniais, quando elas foram determinadas, elas tinham alguma razão de ser, para ser estabelecida. E quando o pastor Daniel fala estar lendo Levítico, eu tive um bom professor que me fez um bom estudo, uma ponte entre Hebreus e Levíticos, estudamos os paralelos, interpretando de modo fantástico, entendendo de fato, aí pela primeira vez na vida entendi Levíticos, mas todas as leis cerimoniais, elas têm atrás de si algum motivo. Por exemplo, nós não estamos mais fazer a festa de Pentecostes, como era feito antigamente. Nós não fazemos mais festa de primícias, como era feito. Mas por que Deus mandou o povo fazer aquilo? O que significava aquilo? Por que depois de uma colheita tinha que subir, vestir pano de saco, construir uma cabana lá estranha e não partir para a colheita e se deliciar? Por que pegar a primeira parcela da colheita e consagrar para Deus? Eu não preciso fazer isso no sentido literal, mas o que significa isso? Que Deus quis orientar o povo, não como uma lei cerimonial. Eu não faço mais festa de Pentecostes como no Velho Testamento, não temos mais primícias, não temos uma série de coisas. Mas por que que era estabelecido? Se não entender os sacrifícios, todas as leis sobre sacrifício, nós vamos esvaziar o que Jesus fez por nós. Então, ao mesmo tempo que eu não repito, né, Edilson, eu preciso entender que as leis estabelecidas no Velho Testamento, elas tinham dentro de si. Por que não comer carne de porco? O Arata diz. Porque porco não é bom? Bom, eu sou... A minha etnia japonesa vem de uma região no Japão que se come muita carne de porco. E é onde se vive mais, né? Okinawa. Eu cresci comendo carne de porco. Falar que eu não posso comer carne de porco, meu irmão, tirar a pancheta de mim vai judiar. Mas por que é que Deus estabeleceu? Né? Aquele povo nunca tinha visto porco na frente. E iria fazer um mal tremendo. Isso que o Arata falou, ela tinha certas coisas sanitárias que iriam matar aquele povo. Né? Então, além do sentido que possa haver. Então, ao pensar nessas leis cerimoniais, nós precisamos entender por que é que Deus as estabeleceu.
não no sentido de repeti-la, mas entender qual foi o sentido que Deus faz. Mas eu leio na Bíblia e não entendo nada, mas graças a Deus, sempre assim, tem irmãos abençoados, estudiosos, que pesquisam, entendem da língua original, entendem da cultura original, entendem um monte de coisa e nos dão boas pistas, né? Então, desculpa me alongar aí nessa conversa. Não, foi excelente. Então, puxa, o nosso tempo está quase esgotado, mas eu quero dar a palavra para o pastor Eduardo, né, fazer aquele arremate final. E depois da sua palavra, pastor Eduardo, eu quero pedir para o bispo Abe fazer uma oração de consagração deste ano letivo para o Seminário Bíblico Teológico, né? Semana que vem começamos as aulas para valer. Pastor Eduardo Goya vai ser professor de homilética. Eu já estou querendo me matricular, me inscrever nesta matéria. Que riqueza de conhecimento, de insight na palavra de Deus. Amém. Eu louvo a Deus por ter ele no nosso corpo docente. E, sim, pastor Eduardo Arai, não sei se o pastor Rodrigo também, depois antes da oração do pastor Daniel, tem alguma palavra também para nos trazer. Ok, deixa eu só responder para o Nunes. A palavra de Deus, ela não foi feita para ser lida. Ela foi feita para ser conversada. Porque a palavra de Deus é você conversar com Deus com aquilo que Ele deixou para você. Por isso você pode conversar, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que isso aí tem que a ver comigo, com o meu ministério, né? Mas Deus vai colocando para você o que Ele quer com aquilo. Eu tenho um amigo professor que ele se converteu lendo genealogia. Eu queria ter jogado genealogia fora da Bíblia, porque toda vez que eu começo a ler genealogia, eu durmo. Mas quando eu tenho um amigo professor que se converteu lendo genealogia, porque ele descobriu o fim dele, e que era a morte, e ele não tinha certeza para onde ele ia, e ele entregou sua vida para Jesus, eu falo, até isso Deus utiliza, então eu tenho que entender o que está acontecendo ali. E aí eu não faço mais a leitura de genealogia, simplesmente eu descarto. Não. Outro dia eu estava fazendo leitura de genealogia e lá fala da cidade onde a pessoa estava indo. Aí eu peguei e falei, ok, Senhor, eu quero entender esse negócio aqui, vamos lá. E Deus mandou eu abrir o Google Earth. Eu abri o Google Earth e fiquei marcando, fulano de tal morava aqui, Deus falou para ele e ele foi para lá, ele casou com fulano de tal. E aí eu comecei a ver como é que Deus se movimentou no terreno de Israel, e eu comecei a entender alguns passos que alguns dos antigos patriarcas eles viveram, e o que eles fizeram, a grandeza daquilo que eles fizeram, o temor que eles tiveram ao andar. E aí, então, eu falei, opa, são essas coisas que Deus ele faz você destravar do piloto automático e começar a ver a riqueza daquilo que Deus ele vai instruindo você no seu caminho de fé. Ok, obrigado, pastor. Que consideração maravilhosa. Bispo Hildo, Rodrigo, mais alguma palavra? Por favor. Só para reforçar, pastor Daniel, que as inscrições ainda estão abertas. Sim, você está vendo o nível do Seminário Bíblico Wesleyano. Um novo tempo, um novo ciclo, resgate da centralidade das Escrituras. Então, venha para o nosso seminário, se matricule o quanto antes, não perca essa oportunidade. As aulas serão de terças e quintas-feiras, totalmente online, pelo aplicativo Zoom. Então, você não tem assim, uma desculpa muito grande. Estamos facilitando ao máximo. Você vai ter gente do Brasil inteiro participando com você nas aulas. Gente da Bahia, do Sergipe, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, enfim, diversas regiões do Brasil, Paraíba. Então,
vai ser assim também uma grande oportunidade de conhecer outras culturas dentro do nosso próprio país. Então, não perca a oportunidade, se matricule. Você vai ter professores de toda ordem aí. A gente vai começar com o pastor Joel Hayashi, né, que é um japonês italiano, como o pastor Eduardo Arata também, né, japonês italiano, bastante animado, descontraído e cheio da presença de Deus, que ama a palavra de Deus. Também o pastor Nilson Fontinelli, que dá aula e participa também dos debates do Vejam Só. Então, é de altíssimo nível o nosso corpo docente. Não perca a oportunidade, se matricule já. 5579-4629. 5579-4629. Você pode ligar, o João Bess vai te atender feliz da vida, nosso secretário e professor, e você vai desfrutar aí de conhecimento que vai transformar a sua vida e se preparar para servir mais e melhor na obra de Deus. Pastor Daniel. Bispo Wildo, uma palavra. Eu só estou aqui para assinar embaixo. Olha, faça a sua inscrição. Foi muito bom, parabéns a toda a diretoria do seminário, aos professores, a todos os palestrantes. Semana teológica muito abençoada, eu louvo a Deus, eu estou muito animado, muito feliz e as perspectivas são tão boas. Louvado seja Deus, precisamos realmente formar um time muito forte de obreiros que estejam comprometidos com a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, né? Para ser sal da terra, ser luz do mundo. Valeu, parabéns. Obrigado, Bispo. Bispo Daniel Abe, por favor, nos dirige nesta oração final, e com isso nós estamos encerrando a Semana Teológica. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa caminhar à luz da palavra de Deus e sempre provar este mel doce que é você ingerir e permitir que esta palavra faça parte do seu ser. Amém. Vamos orar. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Muito obrigado, Pai, por ter falado conosco através da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a recebê-la, comê-la, incorporá-la em quem nós somos e a devolver esse diálogo no relacionamento contigo, Deus. Nos ajuda a conhecer melhor, a entender, a aprofundar, Senhor. É tão rica essa palavra que nós convivemos com ela desde a nossa infância e ela continua a nos alimentar e a dirigir a nossa vida. Que cada um dos ouvintes possa ser dirigido até a tua palavra e no relacionamento contigo se torne mesmo teu discípulo e seja liberto para amar as outras pessoas e a ti, Deus. É o que peço. Agradeço também pela vida do Arata. O Senhor continue abençoando, conduzindo o ministério dele na dependência do Senhor e que a tua palavra continue sustentando e alimentando o teu servo. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.